Boa noite a todos. Do livro Monte Acima, de Francisco Cândido Xavier. Questão de consciência. Guardemos a consciência tranquila. A prática do bem, ser-nos-á garantia da paz, e a paz em nós se nos fará fonte de permanente alegria. A criatura de consciência culpada é semelhante à pessoa que carrega uma carga superior às próprias forças, parecendo arrastar-se entre o cansaço e a irritação. Boa noite. Fazemos então os recadinhos necessários aqui. Ainda divulgando o COEM, que teve um grupo iniciado agora em 7 de fevereiro e ainda está em estágio de instrução ainda, né? E então ainda pode receber pessoas interessadas e pode fazer a inscrição na hora. Se quiser fazer a inscrição antecipada, pode pegar a ficha de inscrição com o Antônio Carlos Essado, ou pode fazer na hora. Esse grupo ele é o das terças-feiras, às 20 horas. COEM, o Centro de Orientação e Educação Mediúnica. É bom a gente sempre estar divulgando que a prática e o estudo da mediunidade é bom que seja através da doutrina espírita, né? Da luz da doutrina espírita. Então, esse grupo começou dia 7, ainda há oportunidade ainda. A gente divulga também sobre o congresso. Esse congresso nacional que ele se fará realizar dia 28, 29 e 30 de abril e 1º de maio. Esse congresso nós teremos 6 expoentes da doutrina espírita, são 6 âncoras que fará esse congresso em Franca, no ginásio novo do Pestalozzi, aqui, unidade 1. E então esses âncoras são o Alberto Ribeiro Almeida, de Belém, o Antônio César Perry de Carvalho, de Brasília, o André Trigueiro, do Rio de Janeiro, o José Raul Teixeira, de Niterói, e o Divaldo Pereira Franco, de Salvador. Então, esse é necessário fazer as inscrições, a ficha de inscrição antecipada. E ela pode ser feita aqui com a Rosa, aqui mesmo no nosso centro, somente com a Rosa, ou pode ser feito lá na Idefran, na Rua Major Claudiano 2181, no centro. E maiores informações a respeito do congresso, pelo site www.usp.org.br ou e-mails pelo congresso@usesp.org.br. Então, conforme eu já tinha falado nas outras reuniões, esse congresso é de responsabilidade nossa aqui de Franca, né, do Movimento Espírita de Franca. Então a gente pretende fazer bonito, porque ele recebe pessoas de todo o Brasil, pessoas estudiosas da doutrina. Então ele é muito enriquecedor e é uma grande oportunidade, porque está aqui na nossa casa. Então, além da gente mostrar o quanto é forte a nossa região, a gente mostra também que a gente é bom anfitrião. Então, dia 28, 29, 30 e 1º de maio, já tá aí próximo já, né? Então, vamos fazer as inscrições. E existe uma taxa de inscrição, mas essa taxa ela é transformada em bônus. Depois, no mesmo final do congresso, a gente pega livros à vontade lá,
pega DVD ou CD, material do próprio congresso. Por hora é só, muito obrigado. Aí, divulgando também a presença do Divaldo, como ele já vai estar no congresso, dia 26, às 19 horas, no mesmo ginásio novo do Pestalozzi, o Divaldo, então, estará em Franca fazendo a palestra que todo ano ele faz, né? Então, o Divaldo, dia 26, essa palestra ela é pública, não precisa fazer inscrição. Mas a gente sabe que sempre é casa cheia, né? Às 19 horas, então, a gente tem esse convite. Então, nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos fazer os nossos vibrações, onde possamos alcançar os nossos companheiros da espiritualidade, espírito designado de estar conosco. Para tanto, vamos fazer a nossa vibração juntamente com a música para que possamos equilibrar os nossos pensamentos. Zia Caridade. Faça uma poesia, sente o calor da eternidade, desfaça a noite, faça o dia, nas bênçãos da caridade. O serviço da caridade nos faz esquecer a dor, nos ensina com humildade a sofrer com mais amor. A caridade ensina, é a presença de Deus em nós, nessa caminhada divina, nunca sentimos sós. Ó bendito que semeia, nunca deixes de aprender, caridade à mão cheia, enche o coração de prazer. Caridade, luz ardente, que brilha na amplidão, aprendi a estar contente em toda e qualquer ocasião. Só a caridade te eleva, eis a lição que aprendi, para livrar-se da treva, abraça o trabalho e sorri. O vento que sussurra, o silêncio que espreita, caridade é ternura em sua divina colheita. Feliz é quem sabe esperar o momento oportuno, caridade sem propagar é formação do aluno. E assim nós damos por iniciado a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Vamos agora estar bem atento para a nossa comentarista, a Andréia, nossa companheira, que vai trazer o estudo para nós. Por favor, pode chegar até aqui à frente, que está tendo lugares aqui, viu? Eu mesma vou. Boa noite. Hoje nós vamos ver o Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 11, o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda.
Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilato lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o orgulho da terra, para que ela possa gravitar nas escalas dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. O egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal. Bom, semana passada, na terça-feira, eu recebi o recado para fazer esse estudo de hoje. Aí, na hora, eu já comecei a pensar as desculpas que eu ia usar para negar, né? Eu não posso porque eu tô apertada de serviço, eu não posso porque isso, eu não posso porque aquilo, e eu vou falar não. Já fui formulando na minha cabeça as negativas, né? Aí, na quinta, eu sempre chego aqui atrasada, né? Cheguei, o tio Valentim me chamou aqui, me entregou o papelzinho, trouxe a prova do crime aqui. Eu saí sem graça aqui, né? Que eu não consegui falar para ele.
Fui, sentei ali, já fiquei. Não, eu já sabia as respostas que eu ia dar. Na hora que terminasse, eu ia falar pro senhor aquele monte de desculpa que eu fui listando lá, né, a semana inteira. Aí, ainda fiquei ouvindo a Celinha, aquele show, né, da semana passada, quem veio, eu acredito que concorda comigo, né? Que belezinha a aula que ela deu aqui, adorei a didática dela. Aí que reforçou mesmo na minha cabeça. Falei, nossa, agora que eu não vou de jeito nenhum, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, não vou. Mas nem olhei o papel, ficou guardadinha, ficou assim na minha mão. Aí fiquei quieta ali. No final, a hora que eu abri, o egoísmo. Falei, nossa, que tapaço na cara, né? Eu que tô sendo amparada aqui por essa casa tantos anos, não tantos anos, desde que eu me entendo por gente, né? Mas eu acredito que isso aconteça com todos nós, né? A gente não precisa nem pedir. Nós aqui somos acolhidos assim como bebês, né? Eu recebo aqui todos os meus problemas, eu venho aqui desabafar, eu recebo toda a ajuda que eu preciso aqui, muito mais, minha família, todos nós somos muito acarinhados aqui. Aí eu pensei, eu sou egoísta mesmo, sou demais, esse estudo é pra mim, eu não posso deixar passar essa oportunidade. É a oportunidade que eu tenho de me conhecer, de saber melhor sobre esse sentimento que eu ainda tenho, essa raiz que eu ainda tenho tão forte em mim, né? E aí já comecei a matutar. Então tá, vamos encarar, né? Vamos enfrentar. Fiquei pensando de trazer assim um pouco para o nosso dia a dia, o que eu podia usar. E comentei aqui com o São Antônio, com a Marleninha, eles me deram algumas ideias. Mas aí a hora que eu fui pegar o Evangelho para estudar, e isso sempre acontece comigo, eu me reencanto, assim, né? Toda vez que eu pego as obras básicas, eu vejo, assim, olhares que eu não tinha visto, detalhes que eu não tinha percebido, coisas, assim, fantásticas, né? Que tinham me passado despercebidas. Dessa vez não foi diferente. Eu abri ali no prefácio e achei, assim, eu tenho certeza que eu fui inspirada, né? Que eu achei uma curiosidade que a mim ainda não tinha despertado. Allan Kardec, sábio, né? Muito perspicaz, ele coloca do capítulo 5 ao capítulo 10 as bem-aventuranças. Então tá lá, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6, o Consolador Prometido, não é bem-aventurança, mas nos aconchega com relação às dificuldades que a gente tem para atingir essas bênçãos. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. No capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. No 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí no 10º, bem-aventurados os misericordiosos. Outro detalhe que eu me atinei agora, no capítulo, a hora que eu estava preparando o estudo, no capítulo 9 e no capítulo 5, ele fala de resignação. Sentimento esse, eu acredito que sublime, né? Em cada capítulo ele dá um olhar para esse sentimento. E depois das bem-aventuranças, no capítulo 11, esse que nós estamos estudando agora, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Aí eu me pus a pensar, que interessante, bem-aventurados os que conseguem isso tudo. O que é bem-aventurados? Estar cheio de bênçãos, estar bem, estar feliz. Como que a gente faz para estar feliz? E dentro de muitos itens lá que eles trazem, nos esclarecendo como alcançar essas bênçãos, estão os relacionamentos. Em tudo. A nossa vida é recheada de relacionamentos. A gente não vive sozinho, né? A gente precisa estar aqui convivendo para lapidar nossas arestas. É nos relacionamentos que a gente aprimora. E então, relacionar, vem o próximo capítulo, amar ao próximo como a si mesmo. Eu achei muito interessante pensar assim, nós não estamos aqui buscando a felicidade? Todos nós desejamos a felicidade. Como alcançá-la?
Como alcançar essas bênçãos? Aprendendo a se amar e, por conseguinte, amando o próximo. Trabalhando esse sentimento em nós, né? Nós vamos alcançar essas bênçãos. Aí me despertou assim, vou seguir esse caminho. Então vai ser por aí que eu vou seguir. Que legal, né? Que Jesus me inspirou, Deus me inspirou, né? Será que desejar isso, ter esse sentimento assim, então já que é para eu ser melhor, que é para eu ser feliz, então eu vou fazer as coisas certinhas. Será que isso é egoísmo? Será que agir assim encaixa em egoísmo? Aí eu busquei as palavras desses espíritos, né, que nos orientaram no Evangelho, e eles falam aqui de caridade, de ação. E aí eu me pus a pensar que eu cheguei à conclusão que existe um egoísmo que é positivo para a gente. Não o sentimento de olhar só para si, mas que esse egoísmo que nos faz andar, de pensar, então já que vai ser bom para mim eu vou fazer, já é um impulso, já é alguma coisa que nos faz sair daquele olhar parado. A minha mãe, ela tem uma frase, assim, ela é uma educadora por excelência, quem conhece sabe. Ela fala assim, se o egoísta soubesse o quanto é bom para ele ser bom, ele nunca faria o mal. E essa frase, ela tem por linha de conduta. Ela sempre nos cobra isso, né? Faça o bem, nem se for egoisticamente, ela fala pra gente. E eu acho que cabe bem esse egoísmo aqui, nesse momento. É um egoísmo que nos arrasta, é um egoísmo que nos levanta. Quando Jesus falou amar ao próximo como a si mesmo, ele estava ressaltando que primeiro a gente se ama e a gente deve estender esse amor ao próximo. E esse amar a si próprio é natural, faz parte da lei natural. Todos nós nos amamos. Todos nós buscamos bem-estar, todos nós, como eu já falei antes, buscamos a felicidade. O ser, ele tem o instinto de preservação, né? Desde o momento da fecundação. A gente vê nos relatos, né, quando a gente ouve nas reuniões mediúnicas, espíritos que são abortados, é um sofrimento terrível. Ele queria aquela encarnação. 99,9%, né? Acontece os casos de não querer, acontece. Mas a gente ouve relatos que existem filas de espíritos esperando para reencarnar. As reencarnações estão ficando cada vez mais restritas, né? Os lares, antigamente, que tinham 10 filhos, hoje tem 1, 2. Então, os espíritos estão ansiosos por reencarnar. E quando acontece de serem impedidos, eles sofrem, eles desejariam estar aqui. E os suicidas? Quando a gente ouve relato de suicida, a gente sabe, ou sempre ouve assim, que quando o suicida já é certo que ele vai morrer, que ele já está assim agonizando, ele pede por ajuda, não é? A gente sempre ouve isso, que pediu socorro, tentou sair da situação. E quando chega a desencarnar também, a gente ouve relatos muito sofridos. E o suicida 100% se arrependem. Vou abrir um parênteses aqui. O Espiritismo é o Consolador prometido, né? Que Jesus falou. Ele nos consola também com relação a isso. Ele nos fala que todos nós teremos outras oportunidades. Para essas pessoas não faltarão oportunidades, né? Então, só um parênteses. Mas, então Jesus nos convida, né? A amar ao próximo como nós nos amamos. Sabe quando a gente fala para criança assim, quando o menino bate um no outro, a gente fala, você gostaria que tivesse feito isso com você? Eu estou usando exemplo de educadora aqui, porque eu trabalho nessa área e a gente vive falando isso para os meninos, né? E os pais e quem convive com criança, eu acredito que também usa essa frase, né? A gente fala para as crianças, e se ele tivesse feito isso com você, você ia gostar? A gente está falando isso para a criança. Ame ele como você gostaria que ele te amasse. Você se ama, então ele também, né? A gente está fazendo ela refletir nisso. E agora, nós enquanto adultos,
Será que a gente faz essa reflexão nas nossas ações? Será que a gente se cobra nisso? Que a gente busca isso? Nossa, eu fiz isso com essa pessoa e se ela tivesse feito comigo eu não gostaria? Muitas vezes eu acho que a gente faz, né? A gente se pega assim em arrependimento das nossas ações. Sei lá, acho que todo dia a gente deveria, ou segundo Santo Agostinho, né? Ele fala que a gente deveria antes de dormir passar por análise o dia da gente e refletindo as ações incorretas, que a gente no outro dia as corrija e faça diferente, né? Então, é essa reflexão que a gente chama as crianças a fazer, que a gente deveria fazer no nosso dia a dia, na nossa conduta diária. Antes de agir, que a gente vive arrependido porque a gente age sem pensar. Então, eu não gostaria que tivesse feito isso para mim, não vou fazer isso para o outro. A gente cai constantemente? Sim, mas a gente também tem outras oportunidades para se erguer e para buscar melhoras. Muitos falam que o Espiritismo nos deixa acomodados, porque a gente tem essa reflexão, essa resposta. Hoje eu errei, amanhã eu tento de novo. Nessa encarnação eu não consegui, na próxima vou ter outras. Eu tento na outra, não refiz meus erros, não corrigi meus erros, tem importância não, eu vou ter outras encarnações. Mas não é bem assim, né? Como eu já falei agora mesmo, as reencarnações estão ficando cada vez mais restritas. Então vamos aproveitar agora, que nós estamos aqui, nós conseguimos essa oportunidade, por que não? Né? Vamos fazer agora e garantir a nossa bem-aventurança para o futuro, né? Garantir que nós teremos ela. Tem uma frase assim, não sei se é exatamente nesses termos, mas é mais ou menos assim, ó: os pais podem desejar a felicidade do filho, mas não pode sorrir por ele. E Deus é assim com a gente. Ele deseja a nossa felicidade, Ele quer muito que a gente esteja, e os nossos amigos espirituais, os nossos amigos encarnados, todos desejam que a gente esteja bem. Quanto os familiares da gente sofrem quando a gente cai, mas eles não podem fazer por nós, ninguém pode fazer por nós, a ação está nas nossas mãos. Aí na leitura fala de caridade, que o egoísmo é o oposto da caridade. Achei interessante que eu não tinha combinado com o João, e ele pôs a oração caridade. É óbvio que não foi acaso, não existe acaso, né? Então, uma reflexão que já na hora que começou caridade, eu falei, que legal, estamos todos em sintonia, né? Estamos trabalhando juntos. E é isso que é a prova do nosso desejo de melhorar. A busca pela melhora está nas ações, não nas palavras, né? Não adianta a gente ficar falando e se arrependendo e pedindo desculpa toda hora se a gente não fizer o certo, se a gente não sair do marasmo e mudar as ações, né? Até quando que nós vamos carregar os mesmos defeitos? Bom, então é na convivência que a gente mostra o quanto a gente é egoísta. Esse amar ainda é muito forte para si. A gente se ama muito, a gente se quer muito, a gente faz tudo do nosso jeito, para o nosso gosto, para se satisfazer e não estende isso para o próximo. Nós temos um grupo aqui no sábado e a gente estava comentando isso nesse sábado agora passado, que a gente é assim, ó, a gente traça um riscado e as pessoas que convivem com a gente têm que andar naquele riscado, ai de quem sair. A gente não aceita que o outro saia, né? E ele fica, cada um lá no seu quadrado, demarcando seu riscado. A gente não permite que os outros nos corrijam ou nos mostrem nossos erros. A gente acha ruim, né? Quando eles cutucam nas nossas feridas, mas a gente vive cutucando na deles, né? Eu quero, eu cobro, eu exijo. E igual eu falei, se o outro sair daquela linhazinha ali que a gente quer, não serve mais. Não só relacionamentos homem e mulher. Quanto a gente cobra dos filhos? Quanto que a gente quer que o filho anda lá naquele riscadinho da gente? Estou me lembrando aqui, quando a gente é adolescente,
O pai cobra que a gente seja o quadradinho dele lá, que faça direitinho, e a gente abomina aquilo. Depois, quando a gente vai educar, a gente se vê fazendo, às vezes não só do mesmo jeitinho que a mãe ou o pai fez com a gente, mas a gente ainda intensifica, né? Porque a gente hoje tem a desculpa dos dias atuais, que estão piores ainda, que estão mais difíceis. Então a gente quer que o menino fique mesmo dentro do quadradinho, né? Não se tem mais... Hoje se tem mais liberdade de diálogo? Tem. Mas como que é a nossa reação quando o filho vem dialogar? Como é que a gente encara o diálogo do filho, né? Será que isso também não é egoísmo? Será que aquele espírito, e até o tio Valentim comentou agora mesmo, na hora que as crianças estavam aqui, que beleza, a quantidade de crianças que vêm aqui, que bom a quantidade de famílias que estão trazendo as crianças para a casa espírita, e não só na doutrina espírita. Que legal que as famílias estão despertando para essa educação espiritual, buscando mais a religiosidade, a espiritualidade. Essa geração que está vindo agora, será que não é melhor que uma anterior, que era melhor que a anterior? Porque a gente vai reencarnando e vai se purificando, vai melhorando. A tendência é que a cada geração melhore. A gente está ouvindo aí falar que o planeta Terra está em período de transformação. Não é o planeta só, a Terra, ali o planeta. São os seres humanos. Depende de nós para que esse mundo seja melhor, né? É o nosso trabalho que faz com que o planeta melhore. São as vibrações que envolvem o planeta que estão apurando. A Terra em si está sofrendo modificações? Muitas, a gente sabe, em função da nossa melhora. A gente precisa encarar isso porque está sendo muito rápido. Se a gente for pensar na Terra, aqui em Franca, quem morava aqui 50 anos atrás, que mudança, que diferença, o tanto que a cidade cresceu, o tanto de escolas, o tanto de instituições. Instituições aqui em Franca, então a gente não pode lamentar uma vírgula, né? Tem creche em todos os bairros, tem atendimento... as instituições religiosas em todo lugar. Então, tá melhorando? Tá. Tem progresso, é visível isso. Tem problemas? Lógico, nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Tem problemas, muitos, mas se a gente for pensar, tem mais soluções do que problemas, né? Bom, aí eu fiquei pensando... E conversando com esses amigos que me ajudaram nessa elaboração do estudo, o que seria atual para a gente trazer aqui para essa reflexão? E o que surgiu foi o carnaval. Quando eu era criança, eu sempre morei aqui nessa região. Então, vocês devem se lembrar que os desfiles de carnaval aconteciam aqui na Avenida Presidente Vargas. E... meus pais não tinham o costume de levar a gente para assistir o carnaval. E eu ficava doida para ir. Morria de vontade de ir lá para ver o que era, porque dava para ouvir lá de casa. Então aquele batuque, eu ficava curiosíssima para saber o que era aquilo, né? Como que era, me dava curiosidade de saber como é que era. E um dia a minha mãe estava atormentada, assim, eu acho que aquela barulheira, falou assim: nossa, não aguento mais esses batuques. Eu falei: nossa, mãe, não fala isso não, eu adoro, não me tira isso não, né? Deixa eu curtir. Tadinha, ela nem fez comentários, né? Que vai falar o quê? Minha inferioridade mesmo. E eu sou assim, eu sou um espírito zombeteiro, eu sou inferior e arraigada nas coisas assim da matéria, né? E sou apaixonada por música. Falou que é música, eu tô dentro, né? Não que eu seja de balada, de sair, porque minha idade já não permite mais. Eu tenho filhos, né? Que se eu pudesse, eu ia. Mas eu adoro música. As letras atuais estão uns desastres, né? Mas eu faço de conta que não estou escutando e ouço só o ritmo e me divirto. Mas aí, chegando no carnaval, eu me pus a questionar muito. Como é que será? Ou será que é bom? Será que é ruim? E tenho me questionado muito nisso. Nós, espíritas, ou doutrina espírita, não tem nenhum dogma. Ela não nos proíbe de nada.
Ela não existe dentro da doutrina espírita algum livro ou alguma obra que vai falar para você tem que usar tal tipo de roupa, ou assistir tal tipo de programação, ou comer tal coisa, ou frequentar tal ambiente. Não existe, dentro das obras não existem. Não existe. Só que, por outro lado, ela nos mostra a consequência, né? É uma religião que nos cobra com relação às nossas atitudes. Eu tenho livre-arbítrio, mas dentro desse livre-arbítrio eu tenho as consequências. Toda ação tem uma reação. E aí eu encontrei no livro Fronteiras da Loucura, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala da problemática do carnaval. Ele fala do ambiente espiritual que é criado nessa época. E ele alerta muito. Ele fala assim que legiões de espíritos se deslocam de regiões umbralinas e aproveitam essa festa para grandes distúrbios. E a gente vê que os resultados, né, se a gente acompanhar aí os noticiários, a gente vê que os resultados dessa festa realmente são desastrosos. Ele fala que os espíritos os encarnados que preparam essa festa, muitas vezes são levados em regiões inferiores e trazem de lá imagens. E muitos carros alegóricos e fantasias são baseados nessas imagens que eles trazem desses lugares, que fazem despertar na gente, porque nós ainda somos espíritos inferiores e... tô falando de mim, né? Eu, como já falei, espírito zombeteiro, inferior, brincalhão, que ainda está ligado nessas coisas, acabo despertando sentimentos que ainda estão muito vivos em mim. E acabo me ligando e me sintonizando com eles. Ele critica não a alegria da festa, mesmo porque a gente pode estar num lugar péssimo, horrível, e ter o coração bom e conseguir se manter isento daquele lugar. Da mesma forma que a gente pode estar num lugar lindo, maravilhoso e não estar envolvido emocionalmente naquele lugar. A gente pode, por exemplo, a gente pode estar numa casa de oração e o pensamento está lá no serviço, na casa, na roupa que deixou no varal, então não está aproveitando daquilo. É o que ele diz lá, não é a alegria, é o exagero nessa alegria, é o se dar a liberdade exagerada, é se permitir tudo, que é o que acontece nessa festa, infelizmente, né? Como eu falei que eu sempre tive curiosidade com relação ao carnaval, eu sempre afirmei essa frase, assim, eu acho que para me consolar, né? Eu falava assim, não é o carnaval que é ruim, as pessoas deviam aproveitar, porque é uma festa que envolve o Brasil inteiro, faz parte da nossa cultura, a gente devia fazer do carnaval uma festa legal, mas as pessoas aproveitam do carnaval para os exageros, né? Aí eu estava querendo me justificar, mas aí ele ressalta muito que para a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque a gente sintoniza com os iguais. Então, se eu estou sintonizada com espíritos de baixo calão, é nisso que eu vou me envolver. Então, é um alerta que ele faz com relação aos pensamentos. E eu consegui umas questões com os amigos que eu achei muito prudente de trazer. Eu vou ler para vocês. Quantos acidentes provocados pelo uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas ilícitas nessa época? Quantas mortes por overdose e excessos de uso de drogas? Quantos abortos são feitos nos meses que sucedem essa festa? Quantos lares desfeitos em função de adultérios e outros abusos? Quantas mães choram a perda de seus filhos amados que não retornaram para os seus lares, ou então daqueles que trazem em suas bagagens vícios despertados pelo poder dessa falsa liberdade?
Quanto dinheiro é empregado em todo o Brasil para que a beleza apareça? Onde estava esse dinheiro que não apareceu para suprir a fome, o frio, a falta de saúde e outros? Quantos crimes são cometidos? Quantas loucuras? Hoje não dá para a gente dizer o que vai ser desse carnaval que vai começar amanhã, com relação a números. Não dá. Não dá para a gente responder essas perguntas. Mas daqui a pouco nós vamos começar a ouvir as notícias. Parece um contrassenso, assim, quando a gente vê os noticiários nessa época. Brilho, luz, risos, beleza, em algumas notícias, reportagens. Tragédias, acidentes, caos em outras. Ao mesmo tempo, nos noticiários. Você abre um jornal, tá aquilo lá. Os contrastes. Você assiste uma TV, você ouve um rádio, vem lá os contrastes. Bom, isso é consequência de liberdade exagerada. De liberdade que o ser se dá. Ninguém vai lá e exige ou obriga ninguém a participar de nada. Usei o carnaval como exemplo porque é o assunto que está em vigor no nosso momento. Mas será que nós não somos egoístas assim também no resto do ano? Será que a gente não faz das nossas festas o auge da nossa alegria em detrimento do outro? Que em favor da minha alegria ou do meu prazer momentâneo, o outro morreu, o outro sofreu, o outro teve dores. Mas não tem problema, porque eu me diverti. Para mim foi muito legal. Para mim teve bom. Então, será que a gente não está fazendo isso no nosso dia a dia? Será que o nosso carnaval diário não está sendo mais ou menos assim? Então, só levantei o tema para a gente refletir, para a gente questionar. Será que vale a pena, né? Não estou fazendo aqui apologia à falsa moral. Estou falando isso para mim. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Eu estou me ouvindo. Eu estou me questionando isso. Vou ler um trechinho aqui. Emmanuel, em 1861, ele fala do egoísmo como uma chaga, uma doença. E ele fala que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer o planeta Terra subir na hierarquia dos mundos. Olha que tarefa difícil que ele põe nas nossas mãos, né? Ao Espiritismo cabe essa tarefa. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? No nosso dia a dia, nas nossas ações, no nosso convívio? Será que a gente está fazendo? Será que a gente está realmente sendo espírita? Porque ser espírita aqui dentro da casa é fácil, mas e lá? Com o chefe, com o familiar, com o vizinho, será que a gente está sendo? Vamos nos questionar aí com relação a isso, se o nosso orgulho não está sendo maior do que deveria ser. E ainda por cima a gente carrega, a gente tem como se fosse braços de polvo, né? Além do orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, desejo de vingança, tem aquele monte de coisa que ainda a gente vai abraçando, ou a gente vai carregando consigo, que só nos faz mal, que aumenta ainda esse orgulho, esse egoísmo que a gente ainda tem, né? Bom, então eu vou fazer um convite para vocês. Vamos ser egoístas, sim, mas aquele tipo de egoísta que faz o bem com o desejo de receber o bem. Vamos olhar para as nossas ações e vamos ser egoístas nem se for com esse foco aí, né? Vamos fazer o bem nem se for por egoísmo, para merecer o bem. É isso. Obrigada. Muito bem, aí está o comentário da Andréia, né? Realmente a gente precisa a nossa reforma íntima é a principal na nossa vida, né? Para que nós possamos melhorar, né? Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações de o passe.
Pediria aos companheiros que se dirigissem à Câmara de Passe para dar sequência. Rapidamente. E nós permanecemos aqui com absoluto silêncio para que possamos manter a nossa vibração bastante coesa, para que todos nós também possamos receber as vibrações, as emanações dos companheiros da espiritualidade. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho e descobrir seu lugar, pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre e você responde sim. A sua imaginação sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora
brincar de viver, não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação arde de sorrir cada vez que o mundo diz não. Eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem, agora é brincar de viver. Agora é brincar de viver. Agora é brincar de viver. Do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela
pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Se despedir para nos deixar, teu coração me diz que comigo vai chorar e suas lágrimas eu vou enxugar, cheio de amores vou colher milhões de rosas brancas para te entregar, vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Quando a dor vier, eu me lembrarei da tua voz. Ao se despedir para nos
rosto, ver o teu amor. Leva contigo amor e a nossa oração, pois te amamos e como Senhor. Quando voltares, vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para te entregar, para te Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a
a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz